O dia de hoje é uma data histórica que fez Goiânia ficar conhecida no mundo inteiro. Há 35 anos, a nossa capital passou a viver o drama e o horror de um acidente radiológico. Uma cápsula de Césio-137 foi aberta por pessoas simples que não sabiam do risco de ter contato com elemento radioativo. A partir de agora, você vai relembrar essa página triste da nossa história, que marca até hoje a vida de muitas pessoas. O brilho azul que fascinou uma família de catadores de sucatas de Goiânia. De setembro de 1987. No centro de Goiânia, dois catadores de sucatas encontram num prédio em ruínas um equipamento usado por um instituto de radioterapia. O aparelho foi abandonado onde ficava a clínica, que mudou de endereço. Os dois homens colocaram o objeto pesado num carrinho de mão e levaram para casa de um dos catadores. Mais de 150 quilos. Quanto mais pesado, melhor para nós. Sai. Mal sabiam eles que no equipamento havia uma cápsula contendo Césio-137, um elemento químico derivado de urânio-235, produzido em reatores nucleares e utilizado em aparelhos de radioterapia, que em contato com o corpo humano provoca efeitos devastadores. O equipamento foi trazido pelos catadores de sucatas para este local, que fica a pouco menos de 1 quilômetro de onde estava a peça com a cápsula do Césio-137. Foi aqui que o aparelho foi desmontado. Começava então o pesadelo de Goiânia. Mas o maior acidente radioativo com o Césio-137 do mundo, fora de instalações nucleares, não foi descoberto de imediato. Apenas 16 dias depois da abertura da cápsula é que se confirmou a tragédia. Nesse intervalo de tempo, um dos catadores vendeu a peça para o dono de um ferro velho. Ele e a família passaram a ter contato direto com o Césio-137 e se encantavam com o brilho azul que saía da peça durante a noite. Uma luz muito bonita, azul, venha ver! Parentes, vizinhos e amigos de Devair Alves Ferreira, dono do ferro velho, também se encantaram com a misteriosa luz azul. Um dia depois, todos começaram a apresentar tonturas, náuseas, vômitos, queda de cabelo e diarreia. Eram os primeiros sintomas da contaminação radioativa. Eu observei que o Devair estava muito diferente. Ele estava com um bronzeado muito falso, muito forte, muito esquisito, sabe? Uma cor que não é cor normal. Olha, não é só isso. Eu não tenho paladar. Tanto faz colocar açúcar ou sal na boca, o gosto para mim é o mesmo. A Maria Gabriela trouxe um café e tal, a gente conversando ali. Quando ele me falou, mano, eu comprei um objeto que tem uma luz magnetizante, atraente, à noite, ela é muito bonita. Mas ninguém ligava uma coisa à outra. Então eu peguei um fragmentozinho daquele objeto, mais ou menos a metade de um grão de arroz, pus aqui na mão, fiz essa fricção. Desconfiada que os sintomas tinham relação com o equipamento do brilho azul, a esposa de Devair tomou uma atitude que iria contribuir para levar a contaminação pelo Césio-137 para mais pessoas. Juntamente com um funcionário do ferro velho, ela colocou a cápsula num saco plástico, os dois pegaram um ônibus do transporte coletivo e vieram até a este prédio que fica no setor aeroporto, onde funcionava a Vigilância Sanitária Estadual. Os dois não conseguiram entregar a cápsula para ninguém. Aí o equipamento foi deixado numa cadeira
aqui do lado de fora da vigilância sanitária, onde ficou por 2 dias. Nesse intervalo de tempo, alguns contaminados já estavam sendo atendidos em hospitais públicos, entre eles o Hospital de Doenças Tropicais e o Hospital Geral de Goiânia. Foi do HDT que partiu o alerta. Médicos que atenderam os pacientes começaram a suspeitar da tragédia com o Césio 137. Este físico nuclear estava em Goiânia e foi chamado para fazer a medição da radiação da peça, deixada na porta da vigilância sanitária. Quando ele chegou perto do prédio, a suspeita se confirmou. Percebeu-se que eu estava dentro de um campo de radiação muito intenso. Esse detetor não é um detetor específico para medir a taxa de dose, e eu verifiquei que praticamente esse material era realmente radioativo. Foi solicitada a evacuação da vigilância sanitária e fui informado que havia sido levado por uma senhora, Dona Marília Gabriela, que era proprietária, esposa de um proprietário do Ferro Velho 1 do setor aeroporto. Por muito pouco, a cápsula deixada na cadeira não foi jogada num córrego por uma guarnição do Corpo de Bombeiros. Um dos bombeiros estava retirando esse cilindro, que aproximadamente pesava 20, 22 quilos, aproximadamente envolto dentro de um saco plástico, e ele ia jogar esse material dentro do córrego Capipuba. Eu solicitei a ele que esse material fosse retornado ao local, porque era radioativo, e eu não sabia a origem desse material e que deveria ser investigado o mais rápido possível. Começava o drama da capital de Goiás. As autoridades da época montaram um plano de emergência. Mais de 100 mil pessoas foram monitoradas e avaliadas no Estádio Olímpico. Num primeiro momento, 129 pessoas foram contaminadas com o Césio 137. Entre elas, os catadores de sucatas, o dono do Ferro Velho, suas famílias e 2 funcionários do Ferro Velho. Os mais afetados foram levados para o Hospital Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, e 4 morreram dias depois, em virtude do contato direto com a substância radioativa. Entre os mortos estava a menina Leide das Neves, que virou símbolo da tragédia. E foram poucas gramas de Césio 137 que provocaram essa grande contaminação radiológica. Mais de 3 décadas depois, várias vítimas ainda lutam para superar problemas decorrentes da exposição direta ou indireta com o Césio 137. Vamos acompanhar agora a segunda parte dessa tragédia que afetou milhares de pessoas. Segundo dados oficiais, cerca de 1.300 pessoas foram afetadas direta ou indiretamente pela radiação com o Césio 137. O acidente radiológico foi classificado como nível 5 na escala internacional de acidentes nucleares, que vai de 0 a 7 em gravidade e alcance. O gravíssimo acidente radiológico foi provocado por pouco mais de 19 gramas do Césio 137. O elemento radioativo é tão perigoso e contaminante que gerou 6 toneladas de rejeitos, que estão depositados e monitorados aqui em Abadia de Goiás, na região metropolitana de Goiânia. A área de 1.600.000 metros quadrados abriga o único depósito definitivo de lixo radioativo do Brasil e foi construído com uma previsão para durar 300 anos. O local foi transformado no Centro Regional de Ciências Nucleares do Centro-Oeste, uma das unidades da Comissão Nacional de Energia Nuclear, da qual o Walter Mendes faz parte. Ele, que ajudou a evitar uma tragédia de proporções ainda maiores em Goiânia, acredita que dificilmente teremos outro acidente parecido com o Césio 137.
A gente não tem esse tipo de material mais para radioterapia, para emprego de terapia de combate ao câncer. Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais evoluída para o combate ao câncer, que são aceleradores lineares, que são equipamentos, são geradores de radiação, mas que se trabalha com uma corrente elétrica, não há nenhum impacto disso. Nós temos fontes de cérebro de baixa atividade para pesquisa, para algum diagnóstico, mas não a esse nível com uma atividade tão elevada. E não foram só os civis as vítimas do Césio 137. Quem trabalhou durante essa tragédia também acabou se contaminando, como bombeiros e policiais militares. O Job Pinto Moreira é subtenente da Polícia Militar. Em setembro de 1987, ele tinha 2 anos na corporação e foi um dos policiais chamados para trabalhar na contenção e segurança dos locais por onde a cápsula com o Césio 137 passou. Só que num primeiro momento, ele não foi informado do que se tratava. Naquele dia, disseram que houve um acidente, um vazamento de gás. Aí nós fomos escalados, pessoal do 1º Batalhão e Regimento de Cavalaria montado, o RPMO, para fazermos a vigilância lá onde houve o acidente, chamado acidente com vazamento de gás, que na realidade era o Césio 137, nós fomos saber 10 dias depois. A exposição ao elemento radioativo transformou o Job em um dos vários radioacidentados e 10 anos depois do acidente, começaram os problemas de saúde decorrentes da contaminação. Foi acometido por um linfoma não Hodgkin no pescoço, um vaso celular na testa e um espino celular no joelho. Eu já passei por 7 cirurgias. O material radioativo, já fiz pesquisa, é cancerígeno, então eu acredito que a origem é de lá. O Job atualmente está na reserva remunerada da PM e até hoje luta para receber uma pensão do Estado por ato de bravura. Ele reclama do que chama de falta de assistência por parte do poder público aos radioacidentados. Alguns exames eu tenho que pagar, sabe? Não é fácil. A minha luta é desde 2000 que surgiu esse problema que eu venho lutando. Passei por cirurgia, tomando medicamento, indo em médico. Tem remédio caro que eu tenho que comprar, e não são doados pelo Estado, eu tenho que pagar do meu bolso. Essa falta de assistência é reclamada por muitos deles até hoje. 35 anos se passaram e, segundo a presidente da Associação dos Radioacidentados, muitas pessoas com vários problemas de saúde lutam para terem a atenção do poder público. Nós não temos remédio, tem 15 anos que foi cortado. E sobre a pensão, a pensão estadual, que está defasada, tem 5 anos, que o valor dela é 940. Nós temos que receber um salário mínimo. Então isso está fazendo falta para as vítimas. Nós já estamos na 3ª geração, a gente não sabe o que vai acontecer, que eles dão mais apoio para nós, sabe? Assim, mais assistência, uma assistência digna que a gente tem direito. O Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados presta atendimentos de saúde e assistência social às vítimas e familiares dos atingidos pela radioatividade. O órgão do governo do estado tem 1.200 pacientes cadastrados. Porém, a diretora-geral do CARA diz que, em muitos casos, o atendimento não é prestado por resistência de várias pessoas. Muitos procuram sim o CARA, estão sempre vindo na unidade, vários são conhecidos aqui pela nossa equipe médica, equipe de enfermagem. Agora eu acredito que alguns têm uma certa resistência, até porque foi um evento traumático. Isso, querendo ou não, fica guardado, cada vez que é relembrado causa uma dor. Então penso eu que às vezes o fato de não querer procurar o CARA, até pelo recadastramento que a gente faz anual, para saber como está a saúde desse paciente, muitos não procuram e penso eu que é por isso, justamente por esse trauma, essa angústia, esse sentimento ruim que foi o que aconteceu naquela época e que cada vez que você lembra, isso realmente deve causar uma dor nessas vítimas, Após 3 décadas e meia da tragédia, o pesadelo para muita gente ainda é uma realidade. Aquele brilho azul que tanto encantava se transformou num cenário de dor, medo, desespero, preconceito e mortes. As novas gerações só conhecem a história, mas aqueles que viveram o inferno do acidente radiológico ainda têm vivo na memória a agonia e o sofrimento que passaram a conviver a partir de 13 de setembro de 1987.
É um pesadelo para Goiânia e maior ainda para essas vítimas, que até hoje, depois de 35 anos, ainda lutam por uma assistência digna e pela atualização da pensão. E é sempre bom a gente relembrar, sim, importante registro, porque há alguns dias nós fomos alardeados, todos nós aqui do estado, porque uma peça de uma máquina radiológica foi encontrada em Anápolis, o corpo de bombeiros foi para a cidade e ainda bem, não se constatou que era uma peça que estava ali contaminada ou que radiasse o Césio 137. Que o poder público possa olhar por essas pessoas que arriscaram suas vidas, né, para que outras fossem poupadas, como desse militar aí e tantas outras pessoas. 35 anos, Césio 137, terrível pesadelo, mas fica aqui esse registro em homenagem àquelas pessoas que se foram e aquelas que lutaram tanto para que outras pudessem estar aqui hoje entre nós.